Vamos ficar de pé e receber o nosso pastor. Amém. Amém. Olha, vamos ler a escritura que nós amamos. Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Grande Pai, estamos aqui para manifestar o nosso amor à Escritura, a qual é o nosso cabeça. Por isso pedimos ao Senhor ajudar-nos mais um pouquinho, depois de tanta coisa boa que já ouvimos. Venha nos premiar com mais um pouquinho. Que o anjo possa ser liberado para passar sobre nós e derramar mais um punhado destas bênçãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Eu quero apenas ler aqui para vocês o parágrafo concernente o mistério sétuplo. E depois nós vamos ouvir uma gravação que nós pregamos em Blumenau, 25 minutos só. E foi muito bom. E o povo não ouviu, e é bom ouvir. Foi pregado com celulares nos clareando, né? As lanternas celulares nos clareando porque acabou a energia. Luz de vela. E foi muito bom. Uma coisa simples assim, muito bom. O mistério sétuplo. Quem é este Melquisedeque? Tem coisas que a gente tem que falar, tem pessoas novas e elas não têm conhecimento ainda daquilo que nós cremos, do início dessa mensagem. Então a gente sempre tem que dar uns leitinhos misturado com alguns grãos para alimentar uns e ajudar os outros ao mesmo tempo. Porque nós reconhecemos pela Bíblia que o sétimo selo é um silêncio. E houve silêncio no céu, mas não na terra. O silêncio estava no céu, porque Deus, Ele estava na terra. Ele desceu para o Monte Pôr do Sol, por isso houve silêncio. Os anjos ficaram tudo calados, querubins, serafins, aquietaram todos. E eles não param, eles ficam dia e noite. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas por cerca de quase meia hora, eles calaram.
não disseram nada. O grande Criador tinha descido. Como é bom as pessoas, se pudessem respeitar, estar de olho como os anjos estavam, para ver o que Deus ia fazer no meio do povo. Quem sabe alguns pensaram, será que outra vez vamos ter que ver aquela cena do Calvário? E a gente quis descer lá e acabar com aquele povo, com aqueles judeus, aqueles romanos incrédulos. Mas ele não deixou. Será que vai ter outra dessa? Não, a coisa foi gloriosa, foi abençoada. Quando ele veio desta vez, nesta quase meia hora de silêncio, ele veio para manifestar a revelação dos 7 selos deste mistério sétuplo ao seu profeta. É bom saber que ninguém mais sabia senão o profeta. Por isso nós amamos o profeta. Nós cremos na mensagem dele. Se nós já temos pregado que Apocalipse 10, de 1 a 7 é esposo, e 10, 8 a 11 é esposa, então nós não amamos Apocalipse 10, 8 a 11. Nós amamos Apocalipse 10, de 1 a 7. Nosso amor está dedicado ao esposo. É assim que a esposa tem que ser, não amar a si mesma, amar o esposo. Que tem hora que ama a si mesmo, preocupa consigo mesmo e não preocupa com o esposo. E nós somos a esposa hoje. Nós temos que despreocupar de nós e preocupar com o esposo. Estou te agradando, meu Criador, meu Feitor, meu Senhor, estou te agradando? A esposa quer ver o esposo alegre com ela, assim como Cristo também quer ver a igreja alegre com ele. Nós estamos satisfeitos com o nosso esposo, o qual é a palavra revelada. Estamos tão satisfeitos que não precisa de mais nenhum presente, ele já deu tudo. Ele não veio revelando parcialmente, ele manifestou parcialmente, mas quando ele veio revelar, revelou tudo. Ele manifestou nas eras, mas para revelar, ele veio na última era, no último selo, porque tudo estava escondido, mascarado num homem só. Todas as coisas. Preste atenção. Os 7 trovões, Laodiceia 38, são as revelações contidas nos 7 selos. Quanto tempo ficamos a perguntar? E os 7 trovões? O que são? E era difícil uma pessoa ter luz para responder o que já estava escrito. Tudo tem que chegar à hora certa, ao tempo certo. Hoje você fala de cor. O que são os trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Já está de cor, já. É assim que você ama a Deus, fazendo sua demonstração de fé, sua profissão de fé. Nesta mensagem, eu sei hoje o que são os trovões. Almas encarceradas hoje, 84. Vigie bem o 7º, é a vinda do Senhor. Até hoje eu não tiro o olho do 7º. E ele já foi embora daqui, mas eu não tiro o olho dele. Eu quero saber o que ele falou, o que ele deixou para mim. Eu quero saber, porque isso daqui faz parte, eu vou encontrar com ele. Ele saiu e eu estou aqui. E eu não vou casar outra vez. Já estou casado, eu vou encontrar com ele. Você vai escandalizar, mas eu vou encontrar com ele. É assim que o crente tem que pensar.
Nós vamos encontrar com este Deus, que Ele é tão maravilhoso e que se esconde, se mascara em homens que o mundo nem dá valor. Está escrito na Bíblia, Hebreus 11, 39 e 40. O mundo não valoriza isso. E Deus está escondido exatamente aí. Deus está escondido em você hoje. Tem hora que nem a família valoriza. A família que não é crente deveria valorizar o povo crente que crê numa mensagem desta, porque não tem gente melhor do que esse povo. Se você não é, fique sendo. Se não é, seja a melhor pessoa. Eles disseram para a irmã Brana, o povo do seu tabernáculo é o melhor povo que nós conhecemos. Então nós precisamos de ser esse tipo de gente que hoje chama a atenção do mundo, da família. Eles podem ser duros de coração, mas que eles veem uma mudança, eles veem. Que eles veem que algo aconteceu, que eles olham e dizem, eu não sei como eles permanecem de pé. Eu para permanecer quente, eu tenho que ir na igreja todo dia, e o pastor acendeu o fogo. E eles não vão na igreja de jeito nenhum. Eu não sei o que acontece com eles, é que o pastor, a palavra está dentro de você. O fogo já está aquecido dentro de você, porque você tem a palavra do momento. Você é diferente dos outros. Nós não estamos mais naquele tipo de ser igrejeiros. Não, se tiver reunião, não vamos perder. Mas se não tiver, não vamos perder a fé também. Não vamos. Nós vamos permanecer de pé. Eu estou falando agora com centenas e centenas de pessoas que creem desta maneira. Eles creem assim, eu não preciso ir lá. Eu não preciso. Manda uma mensagem e o meu criado sarará. Manda um CD. Não precisa vir aqui. Manda um CD. Eu tenho encontrado esse tipo de gente, porque é gente do céu, que tem encontrado a melhor mensagem do mundo também. Amém. Eu disse que vou falar de uma coisa, e tem outras aqui. O céu estava em silêncio, a brecha 41, no tempo da sua vinda. O sétimo anjo está na terra, no tempo da sua vinda. Olha, o céu estava em silêncio, porque o sétimo selo estava mascarado, e os outros não viam. Era brana, por dentro é sétimo selo, por fora é brana, é um homem. Por dentro é Deus, por fora é você. Que valor se dá a um povo como nós? Só Deus dá valor. Não fica esperando a sociedade gostar de nós. O político gosta de nós só por voto. Vai dar um bom salário para ele, aí ele pega os nossos negrinhos catarrentos para mostrar que eles amam as crianças. Depois que eles vão para lá, eles esquecem dos catarrentos. Eles não fazem mais nada. Porque o que eles queriam, já se apossaram. Vocês me desculpem, mas muitas vezes os casamentos são assim. O rapaz dá de tudo para a moça, dá presente, dá chocolate. Como diz o pastor aqui, dá rapadura. Faz mais bem do que chocolate. Ajuda a tirar as espinhas. Mas não quer, rapadura não quer. Mas depois que casa, filho, nem rapadura chega em casa. Não é chocolate, não. Aquilo foi só para ganhar, engodar a pessoa. Tem para ganhar a confiança da pessoa. Oh, minha sogrinha. Depois que casa, eu sei como ela é. Não vou falar, né? Mas vocês sabem.
Aí tem tudo da sogra, aí muda a concepção da sogra. Não fala muito do sogro, graças a Deus. Mexe mais é com a sogra. Mas como é bom a gente saber que nesse dia que a gente vive, é um dia que o 7º selo já veio. O 7º selo estava mascarado num homem chamado Brana. Aquilo é tão maravilhoso. 53, quem é esse Melquisedeque? Notem como o escultor, ele esconde com uma máscara sobre isso. Isso é o que Deus tem feito nesta era. Tem estado escondido. Ele andou nos Estados Unidos, caçou, pescou, pregou, curou. E as pessoas não viram, era Deus escondido. Num pequeno americano com um chapeuzinho. E que os seus administradores, os seus diáconos, seus oficiais, estavam todos cuidando dele para que ele pudesse terminar o culto e ir para um descanso. E ele passava no meio do povo, e o povo queria encostar nele, e ele queria também encostar no povo, abençoar o povo, com cansaço e tudo. E ter gente tirando, e ele querendo, vencendo o cansaço, terminando uma pregação e desmaiando. Porque não era apenas como nós, que só pregamos. Ele pregava e tinha visões ao mesmo tempo. Ele pregava e via as coisas acontecer. Daria até medo de ficar na reunião dele. Fez uma coisa errada, falou, vou ficar bem escondido. Nem assim. Nem assim. Ele te tira lá de trás, escondido, e mostra o que você fez. Ele tem de ser reveladas estas coisas, todas estas coisas têm estado escondidas e têm de ser reveladas nesta era. Agora, entenda, ele só pode revelar e sussurrar ao ouvido da esposa. O marido não pode chegar ao ouvido da outra mulher e falar baixinho no ouvido dela. Não, isso é sensual. O homem não pode falar no ouvido de outra mulher. Ele só pode falar no ouvido da mulher dele. A mensagem revelada só fala no ouvido do eleito. Bem baixinho. Pode até encostar na nossa orelha e dar uma sensação. É algo interior. É a sensação espiritual. Esse encoste de lábios dá uma sensação sexual. Mas quando há o encoste de Deus, ele encostar seus lábios para sussurrar aos nossos ouvidos, então dá uma sensação espiritual de você querê-lo, querer abraçá-lo, querer ter para você, e ele sussurra bem baixinho no seu ouvido, que não dá para outro ouvir, que a hora que o marido não ouve, a mulher não ouve, o filho não ouve, é só o eleito que ouve aquele sussurrar. Ele fez isso nesse dia que ele veio. Amém. Quando tudo estava escondido, ele sussurrou. Brana não queria falar mais claro. Eu disse, eu mando uma carta para minha esposa, eu escrevo aquela carta e mando para ela, e quando ela vai ler, ela lê o que eu escrevi e até o que eu não escrevi, as entrelinhas. Ela sabe, pelas palavras que eu estava dizendo, ela sabe o que eu queria falar. Então assim é Deus e nós. Deus sussurrou, mandou uma carta para nós dos Estados Unidos. E ficou muita coisa que Deus não podia falar. Ele escondeu, deixou nas entrelinhas e disse para o irmão Brana, não diga a ninguém. Mas quando nós pegamos a carta no ano 2000, porque aí nós já éramos esposa, ele podia sussurrar aos nossos ouvidos. Pegamos esta carta, nós lemos a linha, e muita gente diz, mas não está escrito Brana novo nome. Por certo que não está, está na entrelinha.
E vocês não sabem ler na entrelinha, porque vocês não é a esposa dele. Ele escreveu, foi para nós. Brana escrevia para Meda de Bró e Brana. E agora a mensagem revelada foi escrita para nós, para esta noiva do último dia, essa esposa que ouve o sussurrar do marido. A Bíblia diz que seriam reveladas nos últimos dias. É como um escultor guardando sua peça de obra bem coberta até o tempo em que ele tira a máscara e ali está. Isso é o que a Bíblia tem sido uma obra de Deus que tem estado coberta e tem estado escondida desde a fundação do mundo. Para um pouquinho, e assim tem sido a mensagem do profeta, tem sido escondida. Tem um segredo nela, foi pregado, mas ficou um segredo escondido, que Deus não podia falar naquele dia, porque só a esposa podia ouvir isto, só a esposa pode receber essa carta, esse elogio, só a esposa pode comer o livrinho, que é a revelação do esposo. Isso é o que a Bíblia tem sido uma obra de Deus que tem estado coberta e tem estado escondida desde a fundação do mundo, e seu mistério sétuplo. Deus, se você notar pela revelação, Deus escondeu Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, dentro de Brana. Tudo que eles pregaram, a revelação daquilo, estava tudo dentro de Brana. Toca uma trombeta, diz o irmão Brana, e revela 7 selos. Ao toque de uma trombeta, não 2 ou 3, ao toque de uma trombeta, então se revela 7 selos. Na tradução antiga, 7º selo, 111. Ao toque de uma trombeta só. Deus faz assim, ele toca uma trombeta, porque tudo está dentro daquela trombeta. Aquela trombeta já está mostrando que é a vinda do Senhor. Vigie bem o 7º, é a vinda do Senhor. Amém. Agora, isso tudo tem estado escondido desde a fundação do mundo, o seu mistério sétuplo, e Deus prometeu neste dia, na era desta igreja de Laodiceia, que ele tiraria a máscara da coisa inteira e nós poderíamos vê-la. Amém? É isso que Deus fez. É só esse pedacinho. Que coisa mais gloriosa. Deus em morfe, mascarado numa coluna de fogo. Deus em morfe num homem chamado Jesus. Deus em morfe, aí ele diz, em sua igreja. Ele não pode falar Deus em morfe, eu posso. Ele não podia falar Deus em morfe num homem chamado Brana. Ele tinha que falar Deus em morfe em sua igreja, mas Deus não pode estar em morfe na sua igreja enquanto ele não for em morfe no seu profeta. Então ele tinha que deixar na entrelinha, mas hoje a gente já lê e ele diz, você está aumentando a mensagem. Não, aqui está na entrelinha, filho. Nós estamos lendo isso aqui também. Nós aproveitamos tudo a mensagem. Tem hora que dá para aproveitar a reticência. Né? Porque a reticência é aquilo que você queria dizer e não diz. Quer dizer e não diz. Então, 3 pontinhos é suficiente. William Marion Brana, Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo, é o suficiente. Aí você tem revelação daquilo ali. Isto é simples, Deus em morfe sobre nós, Deus conosco, Deus em nós, a condescendência de Deus, ali em cima santo, não podia tocar-lhe, ele se assentou sobre a montanha, e mesmo se um animal tocasse na montanha, tinha que morrer. Agora pensa bem, Deus assentando na montanha, hoje Deus está dentro de nós, se alguém tocar em nós, ainda que nós falamos, o Senhor não mata, ele morre, assim mesmo, tem que morrer, porque Deus estava sentado sobre aquela montanha.
Agora Deus está sentado em você. Quando você assenta, Deus está sentado em você. E quem é que vai tocar? Qual vaca? Qual boi? Para não falar outras coisas. Mas ninguém podia tocar. E então Deus desceu e mudou sua tenda. Quando Deus muda sua tenda, é difícil para as pessoas entenderem. Ele está numa tenda assim, chamada Moisés, e fica centenas e centenas de anos, todo mundo falando, Deus naquela tenda, Deus naquela tenda. Aí Deus veio e mudou de tenda. Todo crente olhava e via Deus em sua tenda, Moisés. Agora Deus tinha mudado de tenda, era Jesus. Deus mudou de tenda nos Estados Unidos, era Brana. Deus mudou de tenda, Brana partiu. Hoje Deus é você, é eu. Amém? É isso daqui, ó. Então Deus desceu e mudou sua tenda, e desceu e viveu conosco, e se fez um de nós, e lhe observamos. A Bíblia diz em 1 Timóteo 3,16, sem contradição, grande é o mistério da piedade, porque Deus tem sido manifesto em carne, tocado com mãos. Deus comeu carne, Deus bebeu água, Deus dormiu, Deus chorou, Ele foi um de nós, maravilhoso, exemplificado na Bíblia. Amém. E Deus ainda chora em nós, dorme em nós. Você tem um Deus que não dormita e ao mesmo tempo Ele dorme em nós. Essa é a forma de Deus manifestar e de você ser agradecido por ter este Deus. Isso foi Deus sobre nós, Deus conosco. Agora é Deus em nós. Agora é o livro em nós. Deus em nós é o livro, a palavra está em nós, o Espírito Santo, não a terceira pessoa, a mesma pessoa. Amém? Ouvindo uma voz do céu. Vamos ouvir? Uma voz do céu, não da terra, uma voz do céu. Eu estou enxergando vocês. Vocês estão me enxergando aqui. E eu quero falar sobre Apocalipse, capítulo 10. Eu vou ler o versículo 4 e o versículo 8. Apocalipse 10, verso 4. E sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escreves. Verso 8 de capítulo 10 de Apocalipse. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Amém. Pai Celestial, nós rogamos que mais uma vez o Senhor nos capacite com a sua palavra, com a sua inspiração, para que todos nós possamos ser abençoados. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu quero falar sobre ouvindo uma voz do céu. E nós estamos aqui na terra com muito vozerio, se ouve muito a voz aqui na terra, mas tem que ter um povo com capacidade de ouvir uma voz que vem do céu. Amém. E não é fácil, porque a pessoa ela tem habilidade para isso. É como um profeta. O profeta tem sonhos, o profeta tem visões, e aquilo acontece, porque ele nasceu para aquilo, já veio ao mundo para aquele fim.
E para ouvir uma voz do céu, você tem que ter nascido para ouvir coisas de cima. Verdade. Porque senão você vai ficar só ouvindo o vozerio da terra, e o vozerio da terra engana, é falso. A gente carece ouvir essa voz do céu. Enquanto eu estava lendo ali, me veio da própria Bíblia, a inspiração está aqui na Bíblia, na mensagem do profeta, que satisfaz a gente. Quando eu vi isto acontecer, que é o mesmo pregador, você vai ver, João foi que estava exilado ali na ilha de Patmos, e era ele quem viu e ouviu todas estas coisas, e escreveu. E ficou coisa que ele não escreveu conforme os 7 trovões, que está escrito em Apocalipse 10, que Deus disse: a voz do céu disse, não escrevas. O que satisfaz a gente é que a mesma voz do céu, ela voltou. Aleluia. Entende? Porque se aquela voz do céu que disse não escrevas, ficasse apenas naquilo, ficaria sem escrever, ficaria isto sem ser revelado, porque o não escrevas não aumenta nada a Bíblia. Se escrevesse algo, teria que escrever o que João depois tornou a ouvir uma voz do céu. Aqui no rodapé da Bíblia mesmo ensina isso, referência que nós temos aqui, ensina para nós, e é exatamente o mesmo versículo, é o mesmo pregador, o mesmo João. Eu quero que isto seja aplicado, irmãos, a todos nós, porque João falou de Brana, João falou da noiva, João comeu livrinho, e tudo é um só. Se você vai assim, Pai, Filho, Espírito Santo, é um só. João falando do 7º anjo, João falando de si mesmo, João falando da noiva, João comendo o livrinho, João representando a noiva. É uma coisa só. Nós não somos dois. Assim como Pai, Filho e Espírito Santo não são 2 nem 3. Nós também, como noiva, como João, como esposa do Cordeiro, nós não somos 2 nem 3, nós somos um. Amém. E João ouviu essa voz vindo do céu. Quantas vozes a gente tem ouvido, mas elas não vieram do céu? Quantas vezes você ouviu vozes, pessoas que pregaram para você, quantas pregações vieram ao nosso ouvido, mas não eram do céu. O bom é a gente saber quando uma voz brota do céu. Amém. Para poder nos esclarecer, nos ensinar, mostrar para nós toda esta realidade que o mundo não sabe. E não é para o mundo saber, nem para o mundo religioso saber. Isso daqui é para um povo escolhido de Deus saber. Amém. Aqui nós temos, ouvi uma voz do céu que dizia, não escreva o que os 7 trovões disseram. Ouvi uma voz. Se a pessoa ouve uma voz do céu dizendo, não escreva, ela tem que obedecer. João obedeceu. Por isso, irmão Brana obedeceu também isso, esta voz, porque diz, não escrevas. E quando o 7º anjo revelou toda a verdade, o 7º anjo revelou toda a palavra, ele não pôde dizer nada dos 7 trovões naquele momento, que era o 7º selo sendo manifestado para o povo, o qual tinha as 7 vozes dos 7 trovões dentro dele. A voz do primeiro trovão, segundo, terceiro, quarto, quinto, estava todas estas vozes no 7º. Mas a voz que veio do céu
veio falar exatamente nos dias da voz do sétimo anjo, porque tudo já havia cumprido durante as 7 eras da igreja, e agora esta voz que estava manifestando o cumprimento de todas estas coisas estava encarnada também. A voz do céu sendo ouvida por um homem, e um povo da terra ouvindo um homem que ouviu a voz do céu. As pessoas não percebem isto. Cada um de nós pensamos que apenas é um pregador, é uma voz. A gente prega, vamos então aqui vencer um horário, cumprir um horário, e isso deve ser feito, precisa ter uma pregação para isso. Não, nós precisamos entender que tem que ser uma voz vinda do céu, que nós precisamos ouvir. A gente não pode perder tempo. O pastor Mendes não vai caminhar esse tempo tudo de carro, olha, desde o norte, lá do Belém do Pará, e vai até quase no final aqui no sul. E isso não é passeio. Eu nunca passei por aqui para passear. Eu não fiz uma viagem de passeio com a minha família ainda, e nem fiz uma viagem de passeio sozinho. Eu tenho um ministério que é só para pregar, não posso fazer passeio, não consigo fazer um momento de passeio, porque há uma voz que nós temos ouvido também, e eu não posso dizer que essa voz é da terra. Brana não tinha uma voz da terra, Brana tinha ouvido uma voz do céu. João não ouviu uma voz da terra, João ouviu uma voz do céu. Está escrito aqui. Ele ouviu a voz do céu dizendo: não escreva. Mas logo depois que aquilo foi revelado, diz o próprio João: eu ouvi uma voz do céu que tornou a falar comigo. Se esta voz não torna a falar com a gente, só a primeira vez que a voz veio do céu, ela disse: não escrevas, não diga o que é os 7 trovões, não diga o que é o novo nome, não diga o que é a terceira puxada. Mas esta é a primeira vez que a voz veio do céu. Mas quando a voz retorna outra vez, ela não vai dizer não diga, ela diz coma o que os 7 trovões revelaram, esse livrinho, coma, porque agora é a voz retornando. O que nós estamos ouvindo hoje não é apenas uma voz que veio do céu, mas uma voz que tornou a falar. A voz que veio do céu falou com Brana, mas nos nossos dias da noiva é uma voz que torna a falar. E se ela torna a falar, por isso ele diz: profetize outra vez, porque tornou a falar. Amém. Isso aqui poderia ficar somente nisso, mas eu pensei nisso aqui. Uma voz chegou, diz o Brana, 298 do 7º selo, quando ele estava tentando passar aquele cordão naquele orifício que era menor do que o cordão, e o cordão não podia entrar naquele orifício. E Deus disse para ele, uma voz chegou e disse para ele, e essa voz não era da terra, essa voz não era de homens naturais, essa voz só podia ser de Deus. E uma voz chegou e disse: você não pode ensinar a bebês pentecostais coisas sobrenaturais. É a hora que nós temos ouvido tantas vozes que acabam não percebendo a voz de Deus. Enquanto Deus estava falando através do irmão Brana, o povo dos Estados Unidos não podia receber esta voz, porque a mesma voz que falou não escreva é a mesma voz que disse também: olha, eu vou tornar a falar com você. A mesma voz chegou e falou para o irmão Brana, chamou o povo dos Estados Unidos, não o pentecostalismo. Já existia o pentecostalismo naquele dia, mas Deus não falou sobre aqueles pentecostais daquele dia, mas Deus estava chamando o povo do Tabernáculo Brana, de Jeffersonville, Indiana, do movimento do profeta William Marion Brana, de
pentecostais, ele não chamou bebês pentecostais, assembleanos, batistas, metodistas e outros que falam línguas estranhas, não, ele chamou bebês pentecostais o povo de dentro do tabernáculo, porque ele diz, não diga a ninguém, você não pode ensinar coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais. Aí depois você vê cada bebezão pentecostal dos Estados Unidos, cada massa de homem que é um bebê pentecostal. O que eles pensam é de pentecostalismo, o que eles pensam é só de cura divina, o que eles pensam é fazer só reunião, o que eles pensam é cantar hinos. Isso é movimento pentecostal. Por isso eles nunca poderão ouvir uma voz que tornou a falar. Essa voz que vocês estão ouvindo sobre os 7 selos, 7 trovões nesse dia, não é apenas uma voz que veio do céu. Esta voz que veio do céu foi no tempo de Brana. Nós estamos tendo uma voz que tornou a falar com Deus. Aleluia. Eu tenho que ser agradecido a Deus. Deus deu oportunidade para mim, para você. Amém. Nós não pudemos, nós não estivemos nos Estados Unidos para ouvir a voz que Deus falou através de Brana, mas nós estamos aqui no Brasil ouvindo a voz que Deus tornou. Aleluia! É isso que empolga a alma da gente, e não importa que a energia acabou, não importa que o povo na internet não está ouvindo, sempre as mensagens de luz, de revelação, de inspiração foi dada sempre a pouca gente. Vocês vão ver o tamanho desta cidade, Blumenau. Aqui tem uma viúva. Tem uma viúva, nós estamos passando por aqui por causa de uma viúva que crê, uma pessoa que crê. Nós passamos em Joinville, que tem mais de 600 mil habitantes, para atender um casal que crê. Mas é aquele casal que crê, que as pessoas chegam lá para falar mal de mim, falar mal do meu pastor, vocês não vão falar. Então, é gente que crê nesta mensagem. É gente que não é bebê mais. Ela não fica ali choramingando, chorando. Você tem que bater nas costinhas dele para desengasgar. Não, ele está firme. São pessoas fiéis, pessoas seguras. É isso que nós precisamos. Deus não está precisando de menino hoje não, desse monte de bebê pentecostal dentro da mensagem, que se você não der cura divina para eles, eles não vão para frente. Se você não sacudir a cabeça deles, eles não vão para frente. Se você não fizer um grande movimento que chama a atenção, eles não vão para frente. Mas nós não estamos aqui por isso. Nós estamos aqui porque a voz que ouvi do céu tornou a falar comigo. Aleluia. Estamos aqui por isso. E vocês têm que saber, bebês pentecostais, essas coisas são sobrenaturais, não foram ensinadas para o povo. Os bebês pentecostais do Tabernáculo Brana, que veio para o Brasil ensinar dualidade. Não, os bebês pentecostais lá do Tabernáculo Brana e até de Tucson, Arizona, onde o irmão Brana viveu uma parte da sua vida. Esses bebês chegam aqui e diz que os 7 trovões, quando o irmão Brana falava, eles estavam falando de coisas por vir. Na verdade, até eles estavam profetizando coisas por vir. Então, se eram coisas por vir, são essas coisas que a voz do céu tornou a falar comigo. Tornou a falar. Ela não falou comigo, não. Falar, ela falou com Brana. Comigo, ela tornou a falar. Com esta igreja hoje, com esta noiva, esta voz tornou a falar. Isto é uma repetição do que Deus fez nos dias do irmão Brana. Eu sei que o povo quer uma repetição de cura. Não, vocês nunca mais terão. Irmão Brana diz que os grandes milagres que o povo está esperando serão realizados pelas 2 testemunhas de Apocalipse 11. Irmão Brana fez os milagres, mas não disse que eram nos dias dele. Ele foi capaz de ter a inspiração do dia para mostrar aquilo que vocês estão esperando como milagres. Não sucederá na nossa era, sucederá entre os judeus. Mas como no tempo do irmão Brana, com toda a pregação, ele estava ainda formando bebês pentecostais que não podia saber do novo nome. Hoje você fala em novo nome para os bebês, eles começam a chorar.
Você fala em novo nome, eles torcem, eles enganam. Verdade. E não adianta bater nas costinhas deles, a costa está larga. Não adianta, eles não vão desengasgar. Eles não podem ouvir essas coisas, são bebês pentecostais, só pode ser tratado com leitinho. Não, já foi o tempo, meu amado irmão, de leite. Agora é tempo de São Paulo aos Hebreus, que este mandamento, este ensinamento para todos nós tem que ser um alimento sólido. Não é mais líquido, é sólido. Não é mais uma voz do céu, é uma voz que tornou a falar. Ou é uma repetição de Deus para nós. Isso que nós temos pregado é Deus falando pela segunda vez. Uma vez ele falou com William Branham, outra vez ele fala com João, uma vez ele falou nos Estados Unidos, outra vez ele fala no Brasil. É assim. Agora, onde estão os bebês pentecostais? Tem bebês pentecostais até dentro da terceira puxada. Eles estão aí atrás de movimento carismático, eles estão atrás de pulos e gritos, eles estão atrás de pregadores que vêm de Trindade, Tobago, de qualquer outro lugar, para poder lhes ensinar que Deus tem dado para eles um movimento de música. Oh, meus irmãos, Deus nunca deu música como fé. Ele diz, a fé pelo ouvir e não ouvir um hino. Você muitas vezes tem fé por ouvir um hino, você sente bem por ouvir um hino, mas Deus nunca deu uma fé de ouvir hino. Ele diz, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Eu tenho que saber hoje qual é a palavra de Deus. Hoje que eu tenho que ouvir é uma voz que tornou a falar com o povo na terra. Deus, não sou eu, é Deus. Essa voz não sou eu, é a mensagem. A mensagem não é branca, é Deus. A mensagem não sou eu, é Deus. Essa voz não sou eu, é Deus que tornou a falar comigo. Aleluia. Aleluia. Eu creio que não precisa mais do que isso. Mas esta referência, eu gostei. Amém. Que você procura ali, ouvir uma voz do céu. Apocalipse 10:4. Não escreva o que os sete trovões disseram. Você ouviu? Não escreva o que você ouviu. Aí nessa voz que veio do céu, revelou, diz para não escrever. Amém. Mas revelou. Aleluia. Ele revelou. Aí a voz tinha que tornar a falar com João. Ou uma hora João representa o sétimo anjo. Porque quem foi que revelou os sete trovões? Foi o sétimo anjo. Não foi João. Mas João trouxe tudo. Foi João que ouviu. Foi João que ouviu sobre os trovões. Foi João que ouviu a voz, não escreva. E essa voz veio do céu. E agora, outra vez, nos dias desta mensagem da noiva, é João outra vez, Apocalipse 10:8. É depois que 10:7 revelou. Aí veio. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo. Pentecostais, povo da mensagem, primeira e segunda etapa, terceira etapa pirata que tem por aí. Vocês deveriam crer na Bíblia. Verdade. Essa mensagem que vocês estão ouvindo agora não é uma mensagem da terra, é uma voz que veio do céu. E quando você ouve uma voz, aquela voz traz uma palavra. Ela não traz um murmúrio, aquela voz traz a palavra. É isso que a voz trouxe nos dias do irmão Branham, a palavra revelada. Os sete trovões são as revelações contidas nos sete selos. E ele mesmo ouviu a voz dizer, não diga a ninguém. Isto é, não pregue isso para uma pessoa em particular. Não fale isso para uma pessoa em particular. Não conte isso para um monte de ministros que sempre vai te cercar. Que o irmão Branham diz, eles sempre querem saber tudo. E a gente então acaba falando para eles coisas que o próprio Deus diz, não diga a ninguém. Mas na terceira puxada, irmão Branham não falou para ninguém. Teve a primeira e a segunda com dificuldades, porque falou, mas a terceira ele não falou. E antes que ele falasse, Deus o recolheu.
o nosso tempo, não temos proibição, não diga a ninguém. A mesma voz que falou nos dias do irmão Brana, que é uma voz que veio do céu, diz: não escreva. Em outras palavras, não escreva, revele. Não escreva, revele. Só revele, não diga para ninguém, mas pregue. Só isso. Aí essa voz tornou a falar comigo novamente. Amém? Essa voz, eu estou dizendo comigo porque João está dizendo. Ele ouviu a voz, tornou a falar com ele novamente. Nós estamos ouvindo a mesma mensagem que Brana pregou para os Estados Unidos, que o tabernáculo Brana era bebê pentecostal, formado de bebês pentecostais ali dentro, porque foi um movimento pentecostal no tempo do irmão Brana que abalou os Estados Unidos, e depois chega o irmão Brana com sua mensagem evangelística, trazendo cura divina. Era um movimento pentecostal também, quando ele fez a primeira e a segunda etapa. Mas a terceira etapa, ele mostrou que era diferente daquele movimento pentecostal. Não é mais bebê. E bebê não pode entender selos. Os bebês não podem entender que o Cordeiro saiu do trono. Um bebê não pode entender que a intercessão acabou. Um bebê não pode entender que BRANHM é o novo nome. Um bebê, se você explicar para ele, HM faz parte do nome de Deus, o bebê nem está aí, ele não entende. É o bebê pentecostal. Sabe o que eles entendem? De pulos, de gritos, de língua estranha, e de movimento carismático, só de coisas naturais, de bênção familiar. Me dê mais dinheiro, me dê mais casa, me dê mais carro. Faça isso para mim, Senhor. Abençoe minha família com saúde e tudo. Meu Deus, o movimento pentecostal está cheio desse tipo de caráter. Mas Deus está trazendo uma mensagem, não para bebês pentecostais, mas para a gente emancipada. Essa mensagem é para quem já se emancipou na fé, porque sabe, eu me tornei a ouvir a voz que falou comigo. A voz que falou comigo através de Brana, eu tornei a ouvir aquela voz. É a mesma. Falou com Brana, mas eu tornei a ouvir aquela voz. E Brana diz: não diga a ninguém, porque Deus disse para ele: não diga a ninguém. E aquela mesma voz veio e disse para nós, para João, para o grupo, para todos nós, vamos dizer que toda a noiva que está crendo, come, pode comer o livrinho. Agora você pode profetizar. Agora pode dizer, pode. Profetizar é pregar. Outra vez, o profeta diz: um pregador é um profeta. Então que pode profetizar, sim, profetize outra vez. Por quê? Porque você tornou a ouvir a voz. Amém. Sabe por que vocês da mensagem dos Estados Unidos, de Canadá, Trinidad e Tobago, e da África, de Portugal, de qualquer outro lugar, não pode profetizar outra vez? Porque nunca tornou a ouvir essa voz. Sabe por que estamos tornando a falar outra vez? Porque nós ouvimos essa voz. Amém. Podemos profetizar, nós ouvimos essa voz. Deus te abençoe. Deus continue te dando essa luz, e que você possa entender que você está tornando a ouvir uma voz que veio do céu, não de franca, do céu. Amém. Obrigado. Muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade em que temos de te adorar, de te servir e de pregar a sua palavra, de dar instrução da revelação da voz que nós temos ouvido, Senhor. Eu sei que eu não ouvi uma voz do seminário, eu não ouvi uma voz de um grande intelecto, eu não ouvi uma voz de ministros, eu ouvi uma voz do céu. E eu ouvi porque tornou a falar comigo. Se falou com Brana, também falou conosco. Nós cremos em Brana, e pela segunda vez que nós estamos crendo, não só em Brana, mas com o novo nome é Brana. Então Deus torna a falar conosco. Obrigado por esta oportunidade. Abre os olhos desse povo, revela-lhes a verdade, porque eles estão em trevas, Senhor. O mundo está em trevas. Eles não podem escutar essas coisas. Nem o nosso povo, através da internet, nesse momento pode ouvir de primeira mão. Mas sim, nós somos privilegiados aqui, nesse local, de ouvir de primeira mão uma voz que tornou a falar comigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém. 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 Mais nenhum comentário. Vamos orar para nós encerrarmos. Logo tem aí a janta. Vocês têm paciência, não sei se está pronto. Deve aguardar mais um tempinho. Tudo em ordem lá? Então tá bom. Porque eu acho que tem muita gente que está em desordem aqui. O estômago, né? Tem muita gente. Tem uns que não tomaram o café da tarde. Quem tomou está aguentando mais um pouquinho, mas quem não tomou sofre mais, né? Vamos ficar de pé. Deus abençoe o pastor Diamantino, que veio lá da África nos visitar, né? Nos premiar aqui com a sua presença, muito bom. Irmão Joaquim Pina e a sua esposa, que está aí conosco também. É muito bom ter todos vocês conosco. E os irmãos de Portugal, da África, Luanda, Angola e também lá de Moçambique, Deus abençoe. O CD sempre vai para lá e eles gostam que fala neles também. E é um povo que decidiu, lá ao longe, crer nessa mensagem. E agora nós temos também aí conosco o pastor Diamantino, que ele mesmo vai visitá-los e nos ajudar e dar a ceia para estes irmãos lá do seu próprio lado, né? Está do outro lado, mas está do seu lado. Quantos quilômetros tem? 800? Na sua casa lá? Moçambique. 4 horas. Moço, 4.000 quilômetros. Que é isso? Muito longe, né? É, né? Eu nem conheço o Atlântico ainda. Quanto mais o Índico. O Índico é vocês, talvez. Um pedacinho ali. Ele gosta que eu fale. Santa Catarina ou do Rio Grande do Sul. É, né? Bom. Mora no oeste da África. Ele atravessa toda a África porque Moçambique está do outro lado. Batizei alguém lá no Índico dessa vez. Batizou? Bom demais, né? É as pessoas que estão sendo ainda batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? O povo tem que saber que o batismo continua. Nós temos o novo nome de fé para rápido. Isso foi o que o William Branham disse. Mas o William Branham nunca disse que ia mudar o batismo de nome de Jesus para Branham, não. Isso é errado, certo? É. Vai ter um batismo, então, durante esses dias, vamos ver, né? Se tiver mais alguém, a esposa do irmão Altemir, que já veio com ele nessa reunião, faz bem assim, né? Faz bem trazer a família. A filha dele foi batizada há pouco tempo, né? Então agora a esposa quer batizar também. Muito bom. Se tiver mais alguém para ser batizado, vai manifestando, fala com o diácono aí, fala com o irmão Mesquita, e mesmo qualquer diácono que vocês vê que ajuda a cuidar aqui, que eles trazem o recado para nós. E é bom ter vocês aqui conosco nesse companheirismo. É muito bom. Nós já foi embora os irmãos de Mato Grosso, que vieram para esta reunião, Cuiabá, né? Cuiabá, Mato Grosso. Nós fomos em Campo Grande, agora está mais longe um pouco. Parece que Campo Grande está meio difícil, irmão Cláudio. Deve estar ouvindo, Cláudio, né? Meio difícil. E vocês tomam cuidado, vocês engasgar com o hebraico, que outros vão tomar o lugar de vocês. Certo? Porque as pessoas começam com curiosidade e não tem revelação, porque eu também tive curiosidade. Estudei sobre isso um pouco. E deu para mim saber para o gasto, para me defender a mensagem, a Bíblia, da forma que é, a fé. Agora tem pessoas que largam de crer no profeta para crer em doutrinas de 2 milênios que nem foi para frente. Certo? Os batismos, em todas as vezes que foram realizadas, foi realizado do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Isto é mesmo você sabendo que naquele tempo, entre os gregos, era Iesus. E chegou até o latim, Iesus, e chegou a nós, português, Jesus. Certo? Eu sei que eu estou ouvindo algum que já estudou hebraico, ele diz, mas não pode traduzir o nome. Este nome já estava traduzido em cima da cruz. Ele foi escrito em 3 idiomas. 3 idiomas. Foi escrito em Yehoshua, que é o hebraico, foi escrito em Jesus, que é o grego, e foi escrito em Jesus, que é o latim. Está na Bíblia, é São João 20, né? 19 ou 20. Vocês procuram ali, vocês vão encontrar. Se fosse para escrever apenas numa língua, seria escrito só numa língua. Se fosse para falar só um tipo de nome, é que o nome veio para os hebreus, eles não aceitaram, passou para os gregos e chegou ao latim, porque o ministério do Senhor Jesus desta igreja gentia, ela estaria tendo 7 eras, sendo pregada por povo gentil, não hebreu. Esses hebraicos que estão manifestando hoje, eles são hebreus falsos. São falsos. Eu disse esses dias, hoje eles estão preocupados com o nome hebraico e nós não estamos mais, porque Jesus não tem nem nome de Jesus, nem nome hebraico, nem nome Jesus, nem Jesus, ele chama Brana. Vocês podem preocupar o quanto vocês quiserem, porque vocês chegaram tarde. Amém? Amém. De homem, até suas mulheres andam de cabelo cortado, roupa de homem, quando a Bíblia, se eles quisessem corrigir também pelo hebraico, está escrito lá que não pode. Certo? Já mostra que eles não têm, mas tem uns irmãozinhos que eles perdem o prestígio dentro da mensagem, e perdendo o prestígio, eles querem aparecer, e como eles não têm outro meio de aparecer, aí vão para os hebraicos. Vão para lá para se aparecer. Tem gente que quer se aparecer, que no nosso meio eles não pregam, porque a gente não dá oportunidade para qualquer um, para ficar enchendo linguiça, então eles partem para outro. A pirata, vai para pirata, certo? Eles vão para pirata, porque lá todo mundo tem oportunidade, até as mulheres. Já é pirata mesmo. Olha, daqui a pouco então vamos comer, vamos orar por esta alimentação, amém? E para terminar nosso culto, e 24 horas no ar, direto com vocês. Vocês nos desculpem, teve problema na internet hoje outra vez, que não deu para ir ao ar um certo pedaço do culto, né? Mas graças a Deus ainda passou, e sempre no tempo do Rogerinho, outra vez, Rogerinho, né? Mensagem boa, mas depois vocês escutam, o povo aí fora escuta sempre a mensagem boa, né? Ontem teve problema, e foi conosco aqui, sempre está tendo problema. O pastor Bispo vence, né? Tá bom, mas é assim mesmo, é um pequeno Davi, não é? E o pastor Bispo não é o gigante. Tem nada a ver o tamanho aqui agora, né? O que manda é a briga que está no cão. O profeta diz, não é o tamanho do cão na briga, mas é o tamanho da briga no cão. Então o que manda é o tamanho da mensagem que está dentro de cada um de nós. Amém? Pai Celestial, obrigado, Pai, por esta oportunidade de nos congregarmos e ouvirmos a sua palavra. Estamos agradecidos pelas vitórias, Senhor, por tudo que nós temos recebido, por esses irmãos que aqui chegaram, irmãos de Três Lagoas, que chegaram hoje também, que sejam abençoados, e outros irmãos que não lembramos aí, mas estão aqui, e o
pastor que veio da África, que é muito bom. Deus abençoe a cada um no nome de Jesus Cristo. Irmão Joaquim Pina e esposa, que alcance sempre vitória naquilo que deseja fazer neste Brasil aqui também. No nome do Senhor Jesus, sejam abençoados, povo da África, povo de Portugal, povo dos Estados Unidos, que estão nos ouvindo lá em Massachusetts. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, por toda parte. Vocês sejam abençoados, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Deus abençoe o pão que vamos comer. Amém. Esta boa alimentação que tem sido preparado para nós. Deus é mesmo poderoso e é sem comparação. O firmamento anuncia as obras de sua mão. Quem com ele já lutou, beijou a lama e o chão. Já viu que é impossível ganhar dele uma questão. A arma dele é a vitória, seu poder é a munição. No dicionário de Deus, derrota não entra não. Desde a fundação do mundo, ele é o campeão. Mas o Lúcifer queria tomar dele a posição. Ajudou diversos anjos, fez uma rebelião. E sobre o trono de Deus fazer uma mansão. Mas ele se enganou, com Deus ninguém mexe não. Deus autorizou Miguel jogar de lá o dragão. Mexer com quem ele ama é procurar confusão. Quem ele ama está sob sua proteção. Já mexeram com Elias, tiveram decepção. Elias subiu no monte, fez a Deus uma oração. Os soldados de Acasias perderam logo a questão. Deus mandou fogo do céu, soldado virou carvão. Ele tem todo o domínio sobre toda a criação. Chama a estrela pelo nome, elas lhe dão atenção. O mar é uma gota d'água na palma da sua mão. E as nuvens para ele é como fosse algodão. Ele fala com relâmpago e conversa com trovão. O fogo do sol para ele é apenas um lampião.